Você saberia identificar se o seu computador precisa ou não de memória? Essas pecinhas são relativamente baratas e elas podem fazer uma grande diferença de desempenho no seu computador. E o encaixe delas é muito simples e muito fácil, não tem como você errar. Mas você sabe identificar se o seu computador precisa mesmo de upgrade de memória ou se ele está lento por outro motivo? Hoje eu vou te ensinar a fazer o upgrade de memória e a identificar se o seu computador precisa ou não de upgrade de memória. Bem, vou te mostrar aqui a tela do meu computador, que inclusive é o computador da sequência de vídeos que eu estou gravando desde a instalação da placa-mãe até o momento de colocar os aplicativos e configurar o desempenho dela. Para quem está acompanhando essa sequência, eu comecei com a placa-mãe de um gabinete vazio, coloquei a fonte, e fui colocando as peças e gravando vídeo a vídeo para mostrar para vocês a instalação e a configuração de um computador antigo, tornando ele um computador forte, um computador que roda coisas pesadas, aplicativos pesados, depois de colocar nele vários upgrades de memória, de HD, de placa de vídeo, todos aqueles upgrades que eu fiz, que na verdade são upgrades bem básicos, né? Que a gente necessita colocar em nosso computador. E na verdade eu economizei bastante nesses upgrades, porque é uma placa antiga, então as peças que eu coloquei não são peças recentes, caras, são peças baratas, porque a placa-mãe é antiga. O intuito era mostrar que uma placa-mãe antiga, feito o upgrade nas peças dela, ela se tornaria uma máquina bem melhor, e é isso que está acontecendo. Eu já estive mostrando o desempenho desse computador, mesmo ele sendo antigo, porque ele passou por upgrade dessas peças, memória, HD, placa de vídeo, e uma atenção na hora de escolher memórias de mesma velocidade. Então, o vídeo de hoje é dedicado ao upgrade de memória. Vou aproveitar e mostrar o upgrade desse computador, que é a Black, para enriquecer a nossa playlist, né, de montagem do zero do computador. E eu vou começar te mostrando um aplicativo, que é o Everest. Ele vai te mostrar informações básicas e muito importante sobre o seu computador. Várias informações, olha só. Ele me dá aqui na primeira tela coisas básicas que você já costuma ver no seu Windows, mas ele me dá também informações sobre minha placa-mãe. Tem aqui, ó, processador, CPU, placa-mãe, memória, SPD. Nós vamos ficar aqui no SPD, que é o tema de hoje. Aqui está dois módulos de memória, esse de baixo, esse de cima. Cada um desses aqui é um pente de memória. Eu vou usar aqui uma janela com os prints para enriquecer o que eu estou dizendo. Tá? Então aqui, por exemplo, é parecido com essa placa-mãe aqui. Essa placa-mãe aqui, ela tem dois pentes de memória. Tá vendo? É uma placa-mãe com dois pentes de memória e ela não tem opção de fazer mais upgrades de memória. Você pode ver que ela só tem dois slots, dois encaixes de memória. Então, nessa situação aqui, se você já está usando dois pentes de memória, você já ocupou os dois espaços, você não pode mais fazer upgrade, a não ser que você aumente a velocidade dessas memórias, ou a quantidade de armazenamento delas, né? É sobre isso que a gente está falando. Essas memórias aqui estão ocupando os dois slots disponíveis dessa placa-mãe. Já essa placa que eu estou aqui usando, esse computador que você está vendo aqui, ele é o Black que eu comprei. Ele é uma placa antiga, eu gastei R$150 nele, porque é um computador antigo, um kit upgrade antigo, porém ele veio com 4 slots de memória. No caso aqui eu vou te mostrar um que é ainda melhor, um computador que tem 5 slots de memória, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Esse computador aqui tem 5 slots de memória. Dá para você colocar bastante memória e evoluir nessa questão. No caso da placa Black, que é essa placa aqui, dessa sequência de vídeos, ela tem 4 slots de memória. Mas eu só estou usando 2. Esse e esse. E aqui eu tenho informações valiosas sobre essas memórias. Ó. Que são DDR2, uma informação que você só teria através de aplicativo específico ou abrindo a tampa do seu gabinete. Mas aqui eu tenho DDR2 e, inclusive, aqui a velocidade
dessas memórias. O que é a DDR2? É o modelo de memória que é aceito nesse computador e o encaixe dele. Então eu fiz um print aqui também das cavinhas. Essas cavinhas aqui. Tá vendo aqui? Tem uma memória DDR, uma DDR2, 3, e só não está aqui a 4, né? Depois eu mostro a DDR4, porque elas são bem recentes. No nosso caso, nós estamos usando a DDR2. E ela tem uma cavinha aqui. Para que serve essa cavinha? Na hora que você vai instalar ela no computador, essa cavinha serve para você acertar a posição dela. E também para prevenir que você instale outra memória. Se você, por exemplo, tentasse colocar uma DDR3, começa aqui, tentasse encaixar ela nesse computador aqui, você não ia conseguir, porque a cavinha dele fica no local diferente. Então a cavinha nunca ia encaixar nesse computador. Então eu não corro o risco de colocar aqui nesse computador uma memória que não seja para ele. Essa memória aqui, se ela pudesse ser encaixada nesse computador, poderia dar problema, porque ela trabalha com outra voltagem. Mas a cavinha impede que eu consiga instalar ela nesse computador. Eu só vou conseguir encaixar a DDR2, que é o modelo de memória para esse computador. Cada modelo de memória, que é incompatível um com o outro, tem uma cavinha diferente aqui. Ó. Colocaram aqui uma linha para mostrar que a DDR, a cavinha dela é um pouco mais para a direita, essa cavinha aqui é um pouco mais para a esquerda, e a cavinha da DDR3 é bem mais para a esquerda, tá vendo? Ficando impossível você conectar ou a DDR ou a DDR3 nessa máquina aqui que é a DDR2. E esses encaixes aqui das laterais servem para segurar a memória, para ela ficar bem firme ali no seu computador. Então você vê agora que não tem como você comprar uma memória errada e estragar o seu computador e queimar, porque você não vai sequer conseguir encaixar uma memória que não seja para ele, tá bom? Por isso tem as cavinhas. Eu vou comentar aqui rapidamente do DDR4. Essa aqui são as DDR4, olha que linda. Essa é a azul. Ela tem essa robustez assim em volta dela. Ela tem esses dissipadores aqui de calor, esses furinhos que lembram o forno. Essa vermelha combina muito com o preto, né? E voltando aqui para o nosso aplicativo, ele mostra para mim que eu tenho 2 slots ocupados, um slot com DDR2, outro slot com DDR2, é claro, porque eu não conseguiria conectar outro modelo de memória desse computador. Poderia ser diferente, eu poderia ter uma memória no slot 1 de uma velocidade e no slot 2 eu poderia ter outra velocidade. Isso poderia causar um problema de instabilidade nesse computador. Às vezes funciona, às vezes está muito bem o seu computador trabalhando com 2 memórias de velocidade diferente, de repente ele pode travar, ele pode reiniciar. Então a gente deve levar em conta também a velocidade. Se você está comprando uma memória ou pegando de alguém, você deve levar em conta a velocidade. Então a gente usa aqui uma tabelinha, porque vem escrito a memória exatamente o que está escrito aqui, ó, DDR, PC2 e o número correspondente. A memória que eu estou usando nesse computador é uma DDR2 800 e vem escrito nela PC2 6400. E a velocidade que ela alcança é 400 MHz, que é a externa. Então, como você pode ver aqui no Everest, eu estou usando uma DDR2 800, 400 MHz. Vou mostrar aqui os dois ao mesmo tempo. Olha, eu estou usando uma velocidade de 400 MHz, porque eu tenho uma DDR2 800. Tá? Então, eu estou usando essa daqui, ó, DDR2 800. Ela vem com uma etiqueta 6400, para eu saber que ela é 400 MHz. De acordo com a minha tabelinha, quando eu vejo essa etiqueta PC2 6400, eu sei que eu tenho uma memória de 400 MHz, que é isso que o aplicativo está me mostrando aqui agora. Se você quer ter esse aplicativo, você pode baixar ele de diversas fontes na internet. Você só não vai achar, talvez, uma versão antiga como essa. Essa versão que eu tenho de 2005, ela é muito leve. Se tivesse tempo, eu mostrava aqui as outras opções que essa ferramenta te mostra. Ela te mostra muita informação sobre o seu computador. Mas o vídeo de hoje é específico o SPD da memória que nós estamos usando. Nós temos 2 pentes de memória, 2 de 2 GB. Olha aqui, tamanho do módulo 2 GB e a outra também 2 GB. Então eu tenho 4 GB. Vamos então agora para o processamento. Você vai com o botão direito aqui na sua barra de tarefas
iniciar o gerenciador de tarefas. Esse gerenciador de tarefas, ele é importante para você usar todas as vezes que você achar que o seu computador está lento. Você vem aqui no gerenciador e dê uma olhada nos gráficos de quanto está usando o processador e quanto está usando a memória. Como eu estou te mostrando aqui, eu estou com 2 pentes de memória, cada um com 2 GB. Então eu tenho 4 GB. Aqui em cima tem o valor total, tá vendo? O valor total, 4 GB de memória que eu tenho nesse computador. Você pode ir direto para cá. Você pode olhar aqui o valor total e você pode ver aqui o disponível. Eu tenho 4 e tenho mais de 2, quase 3 disponível. Se eu tenho 4 GB, se eu tenho 2 pentes de 2, então eu tenho 4 e aqui está um gráfico muito facinho de usar, muito legal porque ele mostra para mim um histórico recente do uso da memória. Essa linha azul mostra que eu estou usando 1 GB de memória. Se a linha azul tivesse aqui no meio, seria 2 GB, 3 GB. Se a linha tivesse aqui em cima, seria 4 GB. Tá? Para eu entender de uma forma bem simples que eu estou usando bem pouco do total de memória que eu tenho. Eu tenho 4 GB, que seria aqui em cima, estou usando 1 GB. E aqui está um histórico recente. Para quê? Para que eu possa fazer teste com meus aplicativos. Se eu, por exemplo, abrir agora um aplicativo, essa linha aqui vai mudar, porque ela vai mostrar uma alteração do uso de memória. Assim como o processador aqui. Ó. O processador está aqui mais ou menos 60%, né? 60% de uso. Eu estou rodando agora o aplicativo OBS para gravar esse vídeo. Ele está gravando com a minha câmera em Full HD. Se eu estou usando 60% do meu processador, está ótimo. Quer dizer que eu não tenho que me preocupar em upgrade. O meu processador aguenta. E também se eu estou usando 1 GB de memória dos 4, então está tranquilo, eu não preciso me preocupar com upgrade, correto? Então eu vou deixar essa janela aqui para a gente usar de referência. E eu vou tentar abrir aqui algum aplicativo só para alterar ali a linha. Windows R. Executar. Vou executar aqui MS Paint. Um aplicativo nativo do Windows. Pronto, aqui está um aplicativo que eu acabei de abrir. Olha, ele quase não fez alteração na linha de memória, do uso de memória aqui. Agora, caso você esteja vendo esse vídeo e o seu computador está travando, você deve fazer o seguinte: vem aqui em aplicativos, verifica aqui se os aplicativos que estão abertos são os aplicativos que você estava realmente usando. Essa tela aqui, essa primeira aba, é para os aplicativos que você abriu, que você está usando. Eu estou usando o Everest, está certo. Eu estou usando uma janela, está certo. E eu estou usando um Paint. Está correto. Estou usando 3 aplicativos e 3 aplicativos estão abertos aqui do usuário. Daqui eu posso finalizar o aplicativo, caso eu não consiga finalizar ele por aqui. Digamos que eu esteja tentando fechar o aplicativo aqui no X, não consiga, o aplicativo está travado, eu posso clicar aqui e finalizar o aplicativo. A princípio, essa primeira aba só vai me mostrar os aplicativos que eu abri, que eu estou usando. Agora, se o seu computador está travando e mesmo assim não tem nenhum aplicativo aqui que você abriu, você não abriu nada e ele está travando, então você vem aqui para processos. Geralmente você vai encontrar aqui muitos aplicativos abertos que você não tinha intenção, que você não sabia. Não é fácil de identificar aqui o que é do Windows, o que são processos do sistema e o que são processos do usuário. Eles se misturam aqui, mas talvez você consiga identificar pelo nome. Talvez você esteja identificando aqui algum aplicativo que você conhece e que não tinha no seu computador. Daí você pode apertar nele e finalizar. Se você conseguir finalizar os aplicativos que você não está usando, não são aplicativos que vieram já essenciais, são aplicativos que alguém instalou no seu computador. Se você puder identificá-los aqui, você vai finalizar eles e você vai ter uma melhora aqui no seu desempenho. Você vai conseguir uma melhora no processador e na memória. Agora, se você não consegue identificar aqui os aplicativos, você pode desinstalar eles a partir dos programas. Caso tenha um aplicativo aqui que você não usa, você pode estar desinstalando ele. Geralmente, dentro do aplicativo, tem um uninstall aqui.
que você pode desinstalar o aplicativo, correto? E se você não puder desinstalar por aqui, pelo menos você pode finalizar ele aqui para você fazer um teste. Se você, por exemplo, estiver vendo aqui um aplicativo muito conhecido, sei lá, Loja Americanas, um aplicativo aqui com o nome de um fabricante de uma coisa que não deveria estar aqui, não faz parte do seu computador. Você pode apertar em cima dele, do aplicativo, e você pode finalizar ele vai fechar. É claro que quando você reiniciar o computador outro dia, ele vai voltar de novo. Porque afinal ele estava aqui sem você pedir, né? É provável que ele volte de novo. Mas se você conseguir finalizar os aplicativos, você consegue ter uma visão melhor aqui, mais real do que você usa no seu computador, do processamento, da memória do seu computador. Porque você pode estar com um uso muito alto aqui de memória e processador e não ser aplicativos que você usa. Então você precisa finalizar eles aqui ou desinstalar do seu computador. Uma vez que você finalizou eles aqui, o seu desempenho vai melhorar e você vai ter uma noção real se você realmente precisa de upgrade ou não. O meu está aqui no alto agora. Se eu vier aqui em processos e eu selecionar aqui o OBS, eu posso ver aqui ó, que ele está usando bastante memória e bastante processador, tá vendo? Se eu der um clique aqui em CPU, eu coloco ele lá em cima ou coloco ele lá embaixo. Eu posso colocar ele lá em cima ou lá embaixo, organizando pelo que usa mais memória e o que usa mais processador. Para eu ter uma noção aqui, o de cima nesse caso aqui é o que está usando menos CPU, nesse caso aqui é normal que o meu OBS esteja usando bastante processador. Ele está lá em cima, tá vendo? Ele está usando, agora há pouco ele estava usando aqui no meio 60%, não era? Mas como eu fiquei rodando aqui alguns aplicativos, junto com o meu OBS, então agora ele está usando o máximo. Eu já sei que não posso abrir mais aplicativos além desses. Vou fechar aqui o Paint que eu abri. Ele vai fazer pouquíssima diferença no uso aqui da memória e do processador. Então essa lista aqui está aqui justamente para me mostrar quanto cada aplicativo está usando do meu processador e da minha memória. Eu preciso saber disso para identificar se o computador está precisando ou não de um upgrade. Essa linha verde me diz quanto eu estou usando do meu processador e a linha azul quanto eu estou usando da minha memória. No momento eu estou usando apenas 1 GB e pouquinho dos 4 GB. Então se eu tenho 4 GB, eu tenho aqui um gráfico de 4 GB e eu estou usando bem pouquinho, posso ficar tranquilo com relação à memória, porque está sobrando quase 3 GB de memória. Eu estou usando menos da metade. E esse é o momento crítico, porque eu estou rodando um aplicativo que grava a minha tela, grava em alta resolução, e mesmo assim está usando bem pouquinho a memória. Talvez você esteja estranhando como que o OBS pode estar usando só 1 GB de memória. Acontece que eu estou fazendo um bom proveito dessa memória, colocando memória de velocidade 400 MHz. Então essas linhas são muito úteis para você acompanhar os últimos momentos de uso do processador e da memória. Aqui está o histórico, ó. Eu fechei, eu parei a gravação e comecei de novo. O processador foi lá embaixo, em 40%, e novamente ele subiu. Então aqui me mostra que algo aconteceu. Um aplicativo começou a usar muito o processador. Nesse caso foi o OBS. E se a linha tivesse retinha lá em cima, indica que ele já está no máximo e ele não aguenta mais. E isso causa o travamento do computador. Então se você ligou o computador e você nem consegue usar, antes de você condenar a sua memória, achar que seu computador é muito antigo ou o processador memória é muito antigo, você tem que vir aqui nos processos, você usa o botão direito aqui, ou se você não conseguir, você dá Ctrl Alt Del. Você vai usar a sua mão esquerda no Ctrl Alt e vai apertar Delete. E aí você vai abrir aquela tela com aquelas opções em azul, e aí você escolhe o gerenciador de tarefas. Vai abrir aqui, você vem para aplicativos, fecha os aplicativos aqui que está aberto, você vem em processos também. Procura um aplicativo aqui que você possa fechar, que não seja do Windows. Se você ficar prestando atenção aqui, vou fazer ele parar de se mexer, ó. Organizei por nome. Tá vendo? Eu conheço os aplicativos. O meu Stick Notes, que ele guarda as notinhas. E aqui eu sei que aqui é o Windows. Aqui é o Everest que está aberto. O GOM é o aplicativo de vídeo, que eu abri um vídeo para testar. E aqui está o OBS, e aqui está o OBS. O Task, que é essa ferramenta aqui, o Task Host, que é o gerenciador de tarefas.
ele costuma ter dois, que é o Task Host e o Task MGR, o WinLogon, que é do Windows, e esse aqui. Então, se o seu Windows for 7, vai ter essas opções aqui que eu falei. Se for o Windows 10, vai ter outras opções, mas você vai se acostumando com o tempo com esses aplicativos que são do Windows e com os aplicativos que você vai abrindo. E aí você começa a identificar quais são os aplicativos seus, que eu tenho o GOM, que é o aplicativo de vídeo, eu vou finalizar ele. E aí eu posso vir aqui em desempenho e vou ver uma melhora aqui, ó. Olha, a memória, passei a usar menos a memória agora, só um pouquinho. O processador nem tanto, nem deu diferença, porque ele estava com o vídeo pausado. Mas se eu usar aqui um aplicativo mais pesado, eu vou ver grande diferença, como eu te mostrei aqui, fechando e abrindo o gravador. Você vê uma grande diferença no processador e na memória. O importante é que você tenha a memória disponível. No caso aqui, ó, eu tenho bastante memória disponível e tenho processador, um pouquinho de processador disponível, quase nada praticamente, mas eu sei que não vai travar, porque ele não faz aquela linha reta em cima. Então ele não chegou ao topo limite dele, tá bom? Então aqui eu consigo usar meu computador. Se eu precisasse fechar, eu fecharia algum aplicativo e aí eu ia ter mais memória e mais processador, e aí sim eu teria uma noção exata se eu preciso ou não de upgrade. Tá? Eu preciso fechar tudo para ver quanto que eu tenho de memória disponível e processador disponível, para eu ter uma noção se eu preciso ou não de upgrade. Agora vamos partir para a parte prática do upgrade de memória. Bom, se eu tenho aqui a informação da minha memória, que ela é DDR2 e que eu estou usando a velocidade 400, e eu tenho aqui uma tabela onde eu posso observar que eu estou usando quase o máximo de velocidade para DDR2. Eu estou usando 400 MHz. Quando eu olho lá na minha placa-mãe, eu tenho lá uma descrição, ou eu posso ver o manual dessa placa-mãe, eu tenho lá a descrição de quanto que ela suporta. Feito isso, eu tenho uma noção de pesquisa para eu pesquisar no mercado as memórias que eu preciso. Então, para resumir essa parte, você precisa saber quantos slots você tem no seu computador, quantos lugares você tem para colocar memória, se é 2, se é 4 ou se é 5, quantos tem, quantos você está usando aqui para você saber quantos vazios tem, e naquela tabelinha você vê a velocidade máxima de acordo com a descrição da sua placa-mãe. Qual a velocidade máxima você pode comprar. E você pode dar uma olhada aqui na velocidade que você está usando, para você ter uma noção se você está usando o máximo ou o mínimo, se você deve melhorar, pode melhorar ou não. Isso é muito importante para você saber se você pode ou não fazer o upgrade, se vai valer a pena ou não. E agora eu vou te mostrar, eu vou até fechar aqui. Então vamos aqui para a prática. Aí está a placa Black recebendo o primeiro upgrade de memória. Estou removendo as duas memórias que vieram. Basta apertar a travinha, que a travinha levanta a memória. E aí ela fica solta, basta você remover. O vendedor, para ele me vender o kit upgrade, ele colocou essas duas memórias. Uma bem antiga, 512, que quer dizer meio giga, e a outra memória de 1 giga. Você deve reparar também que elas são de velocidade diferente. Essa daí é 667 e a outra é 533. Então eu estou mostrando aí que a minha placa é 1066 DDR2, que ela está no topo do tipo de memória DDR2. Se ela está no topo, ela pode usar o máximo de velocidade, que é a 533. Eu poderia usar qualquer uma outra DDR2, mas essa placa aceita que eu use o máximo de capacidade para esse tipo de memória. Então eu coloquei uma 533 e uma 667 e outra 667. Essas três memórias foi o primeiro upgrade que eu fiz. Essa 667, essa outra 667 e essa 533. Daí eu mostro a memória sendo inserida. Você coloca o dedo na ponta da memória e aperta. O grampo automaticamente ele vai encaixar. E como eu expliquei, essa cavinha não vai deixar que eu coloque nessa máquina uma memória diferente.
E esses cortes vão ser usados para travar a memória ali. O grampinho vai entrar dentro do corte e a memória vai ficar presa, não tendo nenhum risco dela soltar. Mas para isso ela tem que entrar. Nesse caso eu coloquei a memória do lado contrário, você vê que ela não desce, porque a cavinha vai ficar fora do lugar e não vai conseguir encaixar. Fiz de propósito para você ver o que você faz nesse caso. Você solta, vira a memória e coloca do lado certo. E aí sim ela vai entrar dentro do suporte dela. E a cavinha vai bater certinho e não vai impedir que a memória entre. Conferiu os dois lados. Se a travinha entrou, significa que a memória está bem instalada. E aí está novamente a memória que eu removi. Uma 533, 512, metade de 1 GB. E a outra 667, de 1 GB. Se você não sabia, pode usar velocidades diferentes, desde que não seja permanente. E então você acabou de ver o upgrade de memória que eu fiz nessa placa-mãe Black, dando continuidade à nossa sequência de vídeo, montando seu computador do zero. Essa foi a parte da memória, que eu prometi que eu ia mostrar o upgrade de memória, e se você precisa ou não, como as dicas que eu acabei de dar. E eu te vejo agora na próxima sequência.